Alô, amigos, alô, queridos amigos. Hoje o programa vai ficar em duas partes. Você que está me vendo aí, eu estou agora com um recurso, né? Na verdade, com outro celular, fazendo a câmera, porque o primeiro, né? Você sabe, esse é um programa que a gente faz. Nós temos dois celulares que ao mesmo tempo são câmeras de grande qualidade, e que infelizmente me parece houve um problema na primeira parte do programa. Alô, Flávio de Oliveira, alô, Icléia Cardoso, alô, Fernando Pereira, obrigado por ter se mantido vendo a gente. Então houve um problema que até agora eu não precisei exatamente o que é, mas eu imagino que possa ser, né? Isso significa que eu vou ter o programa nos próximos dias, mas que muito provavelmente eu vou ter o programa sem entrevistados. E por que isso? Né? Estava até marcado com o Fernando na segunda-feira, pode ser até que tenha, mas por que isso? Porque eu tenho a impressão que a bateria do outro foi para o brejo, é mais ou menos isso. É uma coisa relativamente simples, né? Em circunstâncias normais, o que acontece? Eu sairia daqui, iria aqui pertinho na Praça Sans Penha, onde tem o InfoShopping, e compraria uma bateria nova, é só trocar a bateria. O grande problema é que está tudo fechado, está tudo fechado, então não tem onde, né? Se alguém souber, por favor, até me informe, onde se pode adquirir uma bateria para a câmera de celular, para um celular. Né? Então, o que houve foi isso. A primeira parte veio muito bem, com a participação do Baltazar, Dr. Baltazar, depois com a participação do nosso querido desembargador José Augusto Araújo Neto. Né? No meio da fala, até a gente ficou conversando um pouco tempo depois, porque eu estava utilizando este celular que você está vendo aí, que tem linha, para conversar com ele. No meio da fala, tchuf, caiu, saiu do ar. Não foi. Em princípio, até falei com ele, eu acho que foi uma queda da internet. Tem muita gente em casa, muita gente se utilizando da internet, mas não foi. A queda me parece que foi da bateria e não era para ter caído assim. Pelo seguinte, ela estava com 90% de carga, é uma bateria de longa duração, mas já tem sido utilizada pela qualidade da câmera, tem sido utilizada há 2 anos e tanto, o tempo todo que eu tenho esse programa. E não é que esse novinho em folha que você está me vendo não tenha qualidade, não. Alô, Serginho, meu filho, Serginho JJ Jiu-Jitsu, abraço grande, que prazer sabê-lo aí legal com a gente. Muito bom. Então, de repente, puf, caiu. Né? E aí a gente tem que tentar dar uma solução rápida, porque eu gosto de fazer realmente aquela hora cheia que a gente faz do nosso programa. E a princípio, quer dizer, pode ser até que não seja isso. Vou dar carga nela mais uma vez para ver o que vai acontecer. Mas é quase correto. Persiliano Aragão, menina, quanto tempo, né? A irmãzinha querida do Juninho, meu querido, saudoso Juninho, meu querido irmão e amigo de tantos e tantos anos, né? Um abraço para você, Percy, abraço para toda a família Aragão em Juiz de Fora, né? O Alexandre Cosley também vendo a gente, um abraço grande também. Pois é, e aí o que eu tenho a impressão que há é o seguinte: essa bateria já de muito uso deve ter pifado. Né? Se ela receber carga, talvez a gente tente amanhã. Mas me parece que pifou mesmo. E aí não tem onde comprar. Esse é o drama que nós estamos vivendo, né? E que o nosso querido amigo, o desembargador José Augusto Araújo Neto estava dizendo, né? A respeito de liberação de presos, não pode liberar indiscriminadamente, não pode ser assim, né? Por uma questão de segurança das pessoas. E também o fato de não ter, você tem algumas coisas, a minha expectativa é que talvez porque os supermercados estão abertos, é possível, por exemplo, tem um Extra que eu fui ontem, que é um belo supermercado aqui, que tem uma parte da eletrônica. Talvez ali, por ser supermercado esteja aberto, talvez eu consiga a tal bateria. Aí não tem problema, não haverá solução de continuidade. Mas não se estranhe se eu não conseguir. E aí o programa irá normal, enquanto não tiver aí mercado, não tem como. Quer dizer, enquanto você não tiver é, onde comprar a tal bateria, não tem como. Né? Então esse é o problema. Né?
Eu queria dizer para você outra coisa. Houve uma sugestão que foi dada pelo Marco Silva com relação a, a- as pessoas que foram demitidas de uma determinada rádio, aí, por que não se une através de um bom advogado? Ô Marco, obrigado pela sugestão, mas isso todo mundo já tem os seus advogados há mais de 3 anos. A justiça é lenta mesmo, ela caminha muito lenta em termos de Brasil. Entendeu? Há casos, por exemplo, da TV Manchete, que as pessoas passaram a vida inteira e não receberam. E com relação àquilo que você falou, foi com relação à Rádio Tupi mesmo, especificamente, alguns foram demitidos, outros não. Eu, por exemplo, saí espontaneamente, poderia ter sido demitido, tentaram demitir depois, mas eu já tinha saído. Quer dizer, não é isso não. Então nós temos excelentes advogados, cada qual com o seu. E mais do que isso, e alguns vários no mesmo. Então esse processo já vem de 2 anos para 3 anos, e infelizmente é esse o tempo mesmo que acontece na justiça trabalhista brasileira. Entendeu? Alguns pouquíssimos conseguiram receber alguma coisa, outros não, ainda está rolando, ainda mais com essa situação que parou. Então, a tua situação, e não há bom advogado que possa receber, por exemplo, mais de 200 pessoas. Você não tem tempo hábil, não tem nem, não é a única causa que ele vai defender. Então, pelo contrário, quanto menos causas um advogado receber, melhor para aquele que está, na verdade, tentando receber aquilo que não lhe foi pago. Entendeu? Então, não vale a sugestão, infelizmente. Mas te agradeço aí a participação no programa. Né? Então, vamos que vamos, né? É, o Serginho dizendo cair é de Deus, permanecer caído não segue, não, segue o programa para um profissional como você improvisar, faz parte e você o faz com maestria. Obrigado, filho, um beijo para ti. A gente toca o barco, faz parte, né? Anos e anos a gente fazendo o programa, não é que a gente tenha maestria, não, que na verdade a gente aprende, né, que a gente tem que continuar a fala. O Otávio de Mello, São Paulo não tem gás em alguns lugares, eletrônicos, fábricas paradas, não tem peças da China, vai ficar caro, é muito provável. Mas uma bateria não é assim uma coisa nada de excepcional não. Mas o importante é ter, né? O importante é ter. Mas valeu pela tua opinião, Otávio. A Cláudia Torres está vendo a gente. Nossa, eu fiquei tão feliz de ver a Persiliana que eu vi menininha, né? Eu era sempre fui, desde garoto, desde 12, 13 anos lá em Juiz de Fora, fui amigo do Juninho Sebastião Cícero de Aragão Júnior, que guardo no meu coração e que é falecido há mais de 10 anos, né? Acho que foi quase isso, né, Percy? E aí frequentava muito a casa da dona Lúcia Aragão, do senhor Aragão, né? E via a Persiliana menininha, né? Hoje é uma moça muito bonita. Ao tempo que eu tive com ela foi há muitos anos atrás, quando foi os 15 anos, né, da Pamela, né? E a Ana Rita, também a mãe da Pamela, que era a esposa do a gente chamava ele de Juninho, até que um dia ele teve um infarto e lamentavelmente faleceu. Então aproveito para dar um beijo grande. Então, o Marco Silva, cadê o professor Isaías? Deve estar fazendo alguma coisa mais importante. Eu convidei para participar semana passada, houve um problema, inclusive, entendeu? Houve um problema, porque faleceu uma prima dele, se não me falha a memória, vítima de coronavírus. De coronavírus. E ele estava muito abalado. Então não havia condição mesmo. Ele até teve muito educado, como sempre, me telefonou, Fernando, olha, você me desculpa, eu liguei e cadê dele atender? No dia seguinte ele, olha, apareceu uma prima minha, eu estou ainda muito chocado. Falei, não, acho que semana que vem a gente se fala. Bom, diante desse problema possível, eu estou tentando resolver o problema, né? Novo, mas a vida é assim mesmo, a vida é feita de percalços e a gente tem que ter a maneira de contornar. Né? Isso aconteceu, eu poderia continuar, porque, por exemplo, a máquina que eu faço o programa, ela não tem linha telefônica. Por que ela não tem? Ela poderia ter. Ela não tem linha telefônica, que é para não ser interrompido. Você está fazendo o programa e de repente cai uma ligação, alguém liga, não pode ser assim. Não é? E as outras duas máquinas que nós temos aqui, uma delas está no conserto. E eu não sei quando será entregue de volta. Né? Então fiquei só com essa. Quer dizer, em ficando só com essa,
Olha, o Flávio de Oliveira Raposo, sou dono de 2 mercearias, os produtos de primeira necessidade estão disparando nos atacadistas. É verdade, sempre vai existir, né, Flávio, gente que quer se aproveitar do momento, né? É um negócio meio louco, né? É um negócio meio louco, né? Que você, na realidade, a gente lamenta profundamente o mau caratismo dessas pessoas, né? Você vê o álcool em gel, falaram que vão autorizar, a Anvisa autorizou o fabrico do álcool, como é que chama? O álcool líquido, vai estar em todas as regiões, mas cuidado, porque esse álcool é muito inflamável. Nem isso tem. Ontem eu fui no mercado, que é um supermercado enorme, não tinha álcool de espécie alguma. O nego está travando para depois cobrar mais. É um negócio doido. Quer dizer, infelizmente, né, na desgraça de alguns, outros se comportam como verdadeiros pilantras, né? Essa é que é a realidade. O Marco Silva coloca a Marion mais uma vez. Não é assim, Marco. A gente tem que levantar às 6 horas da manhã para planejar um programa desse. E um programa desse conta com máquinas, com todo o material. Nós temos aqui nada mais, nada menos que 3 computadores. E não tem como você, de uma hora para outra, você desarruma para arrumar um pedido, entendeu? Eu teria muito prazer de colocar, adoro a Marion, mas não é isso que está no schedule. Você sabe que schedule quer dizer o que estava programado. O que está programado tem que ser seguido, entendeu? O álcool sumiu das prateleiras, é verdade, diz o Flávio de Oliveira Raposo, sumiu das prateleiras. Tem abastecimento, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, esse mercado que eu fui está abastecido, todos eles estão abastecidos. Mas é aquela história, os preços também foram lá para cima, né? E há que ter uma fiscalização nessa história. Mas se não tiver, é muito complicado, é muito complicado. Bom, então o programa hoje, ele vai ficar, eu vou até mudar aqui uma coisa, porque tinha 3 músicas programadas para o programa do dia de hoje, mas eu vou colocar apenas 2. Uma que tem muito a ver. Eu nem falei com o Fernando Fontes, que é o líder do Cartola de Noel, que é um conjunto, viu, o Marco, que acompanha a Marion Duarte. Eu nem falei que eu vou colocar isso no ar, depois eu ligo para eles, olha, coloquei vocês no ar e tal. Eles fizeram o hashtag Fica em Casa. Tem o Fica em Casa das meninas, da Letícia e Vanessa, que eu toquei ontem. E o Cartola de Noel é um conjunto, na verdade uma banda muito legal que só faz samba, essa é que é a verdade. E tem qualidades mesmo, né? Então nós vamos ver agora, eu vou mudar aqui a câmera, tá vendo? Já coloquei ela aqui em posição, vamos ver se está certo. Nós vamos ver aqui, Todinho está nervoso, ele está dizendo que Todinho sente falta das pessoas que vinham aqui em casa, sabia? A Ecleia que disse que ele está nervoso. É possível sim, depois eu vou pegar ele para te mostrar, eu acho que agora ele está dormindo, não vi ele aí não. Então olha só, aí nós vamos ver o Cartola de Noel, vamos nós. Deixa eu botar som, que sem som fica difícil de se ver. Se liga aí no pedido, esse corona é um perigo, não pode dar mole pra azar, não vai pra rua, fica em casa bem quietinho, converse com Deus um pouquinho, pede a ele pra isso acabar. Alô, meu povo, se liga aí no que eu digo, esse corona é um perigo, não pode dar mole pra azar. Olha lá, não vá pra rua, fique em casa bem quietinho, converse com Deus um pouquinho, pede a ele pra isso acabar. Digamos dengue, zika e ebola, outros vírus vieram e foram embora, esse também não vai se criar. Mas tem que ter fé e rezar. Tenha fé que isso vai passar. Pois é, mas tem que ter fé e rezar. Tenha fé que isso vai passar. Eu não quero saber da onde ele veio, eu só sei que aqui ele não vai ficar. Diga lá. Tenha fé que isso vai passar. Converse comigo no zap pra você não se estressar. Tenha fé que isso vai passar. Lava tudo que puder, que é pro vírus não pegar. Tenha fé que isso vai passar. Sabão
gel pra você desinfetar. Se liga! Tenha fé, isso vai passar. Médicos e enfermeiros estão se arriscando para nos salvar. Obrigada, tenha fé. Isso vai passar. Tenha fé, isso vai passar. Tenha fé, isso vai passar. Muito bem, vocês gostaram? Legal, né? Tenha fé que isso vai passar. Agora, tenha os cuidados também. Eu ia tentar conversar com o doutor Cícero Munhoz, mas devido àquilo que eu já falei com vocês, devido à internet estar do jeito que está, ou mesmo da falta de bateria, vai ficar difícil. E o que eu ia comentar com ele é um fato novo, né? Porque o ministro Mandetta ontem mudou um pouco o seu posicionamento. Desde o início ele dizia, não usa máscara, deixa a máscara para os profissionais de saúde. Eu até entendo, né? Porque o profissional de saúde está ali na linha de frente. Aliás, um abraço a todos os profissionais de saúde, né? Parabéns pela luta. Lamentavelmente, tem também aqueles que foram infectados. Então ele tinha um certo receio, né, de que a população saindo aí para comprar máscara acabava faltando, como de fato estão faltando, aparelhamentos de proteção, né? É o tal do avental, é a máscara, é gorro, é viseira, tudo isso está faltando, né? Ainda hoje, numa entrevista aí à televisão, o presidente do sindicato dos enfermeiros dizia dessa falta, corroborada ali ao lado pelo presidente do Sindicato dos Médicos, né? Então está faltando mesmo, né? Mas adiante da gravidade, porque vejam vocês a situação, né? O Brasil encomendou da China milhões de coisas que deveriam chegar, máscaras, tudo isso, e de repente não estão cumprindo o contrato porque os Estados Unidos chegou e pagou mais caro. Então é a lei do mercado, quer dizer, nessa hora o comunismo vira capitalismo, né? É a lei de quem paga mais. Ele não falou isso com essas palavras, mas é o que a gente entende, né? E daí os Estados Unidos levaram, é bom para não ficar essa babação de ovo que o Bolsonaro fica com relação ao presidente Trump, para ver que na hora que a farinha é pouca, ele pensa que o pirão dele é primeiro, entendeu? Então a gente tem que deixar de ser bobo, né? Isso é que é verdade. Você tem que ter uma política de respeito, mas tem que ter uma política que você tenha consciência de que você não pode aí, como se diz, não leva a mão não, mas o que se fala é isso, ela vai abrindo as pernas, acaba dançando, né? Infelizmente é isso, essa coisa de ter permitido, o americano pode chegar aqui sem visto, e nós lá temos que fazer isso aqui para poder entrar, temos que pagar um dinheiro antes, sabia disso? Se você nunca viajou, você chega lá no consulado, eu não preciso mais porque já estou de idade. Então já se é uma entrevista e a coisa muda de figura e tal. Mas até a pessoa chegar aos 65, 70 anos, acontece o seguinte, o cara vai lá, chega lá, paga uma baba e ainda fica na expectativa se for aprovado ou não. Se não for aprovado, o dinheirinho seu de cada dia que você pagou, dança solenemente. Entendeu? Então é por isso que eu sempre fui contra isso. Acho que você tem que ser legal, agora deixa de bobice, pô. Do ponto de vista de país, a gente tem que se dar bem com todo mundo, sabe? Falar mal de um país é uma bobagem imensurável. Você fala mal, por exemplo, de repente a esquerda assumiu lá o Buenos Aires, que é um dos países que nós temos mais negociação. Para que se meter lá? Deixa, o problema deles, é deles. Se for bem, maravilhoso, aplauso. Se for mal, o problema é deles, não é um problema nosso. Uma vocação para imperialista, digamos assim, da América do Sul, né? Gente, nós não temos nem condições hoje de resolver os nossos problemas. Perto de 30 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha de pobreza, que sequer tem o esgotamento, ou seja, o esgotamento no sentido do esgoto mesmo, né? Quer dizer, então tudo isso nós temos que enfrentar. O ministro até tem sido um belo ministro, esse ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tem sido pé no chão, né? Quando perguntado ontem por uma repórter das muitas que estão lá, que mostrou um fato real, houve uma reunião no Palácio com vários médicos, reunião do governo, ele não foi convidado. E ele muito habilmente, esse ministro, e aí eu aumentei a admiração por ele, eu disse assim, não, isso aí não é uma preocupação minha, a minha preocupação é científica, a preocupação é acadêmica, eu vou trabalhar sempre com parâmetros da medicina, isso é ser profissional.
né? Isso é ser profissional. Quer dizer, jogaram isso, não, o que está acontecendo lá fora, se penso, se não penso, não é problema meu. E qual é o recado que ele dá? O recado que ele dá para mim é o seguinte: sou competente, estou trabalhando através da competência e, na realidade, enquanto eu estiver nesse cargo, eu vou fazer dentro da ciência. E é isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. Não é? Numa perspectiva de que a gente se isolando, por exemplo, é fundamental, infelizmente. É terrível. Eu confesso a vocês que, pô, até com o aval do ministro, né, que recentemente falou que a caminhada é muito importante. Então eu nunca deixei de fazer a minha caminhada. Eu faço 4 quilômetros todo santo dia. Agora, me preparo. Não uso máscara não, mas por quê? Porque o caminho que eu faço é um caminho que eu sei aqui na Tijuca que pouquíssima gente tem. Né? Então o que acontece? Aqui o Marco Silva, você pode conseguir o visa no seu país e ser barrado na imigração. É verdade, é verdade. Aí você perde a grana que pagou, o visto e as passagens. É verdade. Você sabe por quê? Porque os Estados Unidos só olham para o próprio umbigo, Marco Silva. É muito importante para você que aí está. Graças a Deus, você fez sua vida, você conseguiu uma série de coisas. Mas para os outros, pelo amor de Deus, não é. É dinheirinho na frente, ó. Basicamente, o norte-americano é isso. E não adianta ir lá babar ovo de Trump, não, porque ele não é bobo. Tá? Você vai, que simpático e tal. A última participação do Bolsonaro, ele falou, está fazendo um grande trabalho lá. Como é que ele sabe? Ele não sabe, ele tem 1000 coisas para fazer. Pode ser até que o trabalho seja bom, por enquanto é uma expectativa. Tem alguns ministros muito bons. Né? Tem alguns ministros que são uma perspectiva razoável e tem outros que a gente sabe que são verdadeiros desastres, exemplo do ministro da Educação. Então não difere dos demais governos. Mas vamos tentar. Recentemente veio uma chama de esperança quando ele veio de público desdizer aquilo que andava dizendo com relação ao isolacionismo. Né? Parece, aí eu até pensei, estava vendo, puxa, está até parecendo um estadista. Por quê? Porque não fala de improviso, não fala de improviso. Alguém escreveu, ou ele mesmo escreveu, ou alguém aconselhou, aí ele falou legal, bonitinho. A essa altura tem uns apaixonados dizendo, esse cara é de esquerda, é petista. Eu não sou nem de esquerda, eu não sou petista, eu não sou direitista. Eu confio no homem, eu confio na filosofia de quem possa administrar bem. Eu torço para que esse cidadão possa administrar bem esse país. Mas para isso tem que ouvir os outros, tem que parar de brigar com as pessoas, tem que parar de achar que a culpa de tudo que ocorre no mundo é do jornalista. Coitado dos jornalistas, ganham muito mal. Olha, mas vocês não têm ideia. Quando a pessoa se forma em jornalista, a gente ouve assim, puxa vida, coitado, que a gente sabe a relação que é, sabe? Quem fala que a culpa é do jornalista está ganhando 20, 30 mil por mês. Né? Jornalista, quando começa, gente, o salário médio do jornalista não chega a R$ 1.500 no começo da profissão e às vezes fica 10 anos ganhando isso. Né? E aí a culpa é do jornalista? Pelo amor de Deus, né? Tem uma mensagem aqui que é uma pena, porque se eu conseguir passar para baixo. O Palito do Porto Rodrigues. Grande Fernando Sérgio, obrigado pelo grande, pequenininho, 1,69 m. Você está fazendo falta no rádio. Eu era seu ouvinte assíduo no programa da Rádio Tupi. Continuei ouvindo que há 22 anos que eu parei de ouvir a outra emissora e migrei, deixa eu ver o que ele falou mais aqui, aqui não continuou, não continuou. De qualquer maneira, muito obrigado, muito obrigado. Então é isso, quer dizer, a gente não pode ser apaixonado por este ou por aquele político, vai por mim. Isso é quem fala, já viveu muitos anos, não sou maior do que ninguém, não sou o dono da verdade. Né? Eu até entendo, em dado momento ficou a esquerda e a direita, né? A esquerda muito mal representada, não sei nem quem é o seu Haddad, a bem da verdade, e não votei nele. Né? E imagino até que possa ser boa pessoa, espero. Mas, lamentavelmente, o legado do PT foi um desastre. Né? Os 2 últimos mandatos do PT no Brasil jogaram o país numa situação. Mas não é só isso, não. A gente tem que olhar lá para trás também, o tudo que ocorreu. Né? Então está certo, ou por outra, está errado. Né? Agora, quando a gente observa o daqui para frente, então esse cidadão que aí está, que
talvez bem intencionado, não conheço pessoalmente, muita gente vai dizer que não, é maravilhoso e tal. Teve um que chegou a me escrever: o que você prefere? Esse é o maior patriota do país. Por quê? Porque se diz patriota, não é? E o problema não é ser ou deixar de ser patriota, o problema é administrar bem, é fazer uma gestão que possa haver progresso. Por isso eu entendo o desespero do Paulo Guedes, que não mostra, mas dá a entender. Porque não é fácil, porque estava lutando, é um cara de cabeça, está aí um bom ministro para aquilo que estava administrando, só que vem com toda a técnica dos Estados Unidos, que o Marco Silva diz aí. O cara aprendeu onde? Em Washington, né? Os Estados Unidos estão, olha, a léguas de distância da gente, com relação à distribuição de renda, e é um país capitalista, porque aquela história, farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então vocês já repararam, os Estados Unidos fizeram guerra no Vietnã, acabaram com aquele cidadão lá do Iraque, né, que agora até me fugiu a memória, quer dizer, se meteram no Camboja, se metem no Irã. Por quê? Porque tem que desafogar, tem que fazer armamento para vender para o mundo, aí está armando o mundo até os dentes. E o segundo concorrente mais próximo é a Rússia, que está armando o pessoal até os dentes. Para quê, gente? Para quê? Né? Então, essa instabilidade toda, a meu ver, não leva a mal, não. Se deve a essa política isolacionista de quem? Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Então, aqueles brasileiros que se mandaram para lá e que se deram bem, maravilha, parabéns, quiserem ter feito o mesmo. Porque viver nessa confusão que é o Brasil, pelo amor de Deus, não é não? Não é fácil, não. Então aí você fala, Zé, porque a culpa é dos jornais, a culpa é dos jornais. Ah, mas peraí, fulano de tal, da TV Bobo, ou da TV não sei onde e tal, ganha R$1 milhão, é um no meio de milhares, de milhares. Ah, mas o fulano de tal da Rádio Perereca do Brejo está ganhando 50 mil. Aí, do ponto de vista do miserável da classe média, isso é dinheiro pra cacete. Agora, nota a distância. Na TV Bobo ganha 1 milhão. O outro, que seria um destaque, ganha 50 mil. Já é dinheiro pra cacete. Agora, 90% daqueles que batalham para ele não chegam a R$3 mil por mês. Você sabia disso? Vai ver o quanto é isso lá nos Estados Unidos. Não é nada. Não é nada. Então é por isso que eu falo, não adianta ficar babando o ovo do norte-americano. Tem que tratar bem, como trata todo mundo. Pelo contrário. Agora, na negociação, você tem que sempre dar a entender, olha, vocês são maravilhosos, né? Eu gosto muito de vocês, fantástico e tal, mas olha, fui visitar o presidente da China. Tem que ser pragmático. Isso é fazer política em favor da população, porque o outro fica assim, opa, né? Eu ia vender, o que eu poderia vender para o brasileiro? Eu ia vender carro, né? Sei lá, ia cobrar lá em cima. Aí chega aqui o carro chinês, o preço é esse. Então tem que baixar o meu preço para concorrer. E aí você beneficia os outros. Essa coisa de deslumbramento, não adianta. Eu sou deslumbrado com os Estados Unidos também. Eu acho maravilhoso, meu Deus do céu, né? Eu prefiro, a bem da verdade, a Europa a léguas de distância. A léguas de distância, tá? Mas por quê? Bacana, puxa. Né? Conseguiram um monte de coisas boas para a maioria da sua população, a gente tem que aplaudir. A gente tem que aplaudir. Você observa que a classe média do Brasil, ontem eu estava acompanhando a ESPN, eles estão usando um tipo de trabalho que é o Skype, né? Que você pode botar vários quadrinhos, né, de jornalistas comentando esporte, que eles não podem ficar mais próximos por causa da contaminação desse vírus aí maluco. Muito bem, eu estava acompanhando, depois mudei para uma outra, estava o mesmo Skype, vários quadrinhos. Agora é interessante, por quê? Porque cada quadrinho está na sua casa, está na casa da pessoa que está comentando. Então você tem várias decorações. Aí você não vê aquele luxo dos estúdios de televisão. É que nem aqui. Você não vê nada de excepcional na minha decoração. É uma casa comum, como uma casa comum de tanta gente. Tanta gente. Mas você vê outras pessoas que são pessoas de proeminência, que são divulgadas pela imprensa, igualmente com casas comuns. Ninguém tem luxo. Por quê? Porque a economia brasileira não permite luxo. Ela permite apenas àqueles que trabalham sobreviver do seu trabalho. E esse é o problema que o governo está enfrentando agora. Os governos, de um modo geral.
Porque de início, vamos que vamos, né? Emergência decretada e não teria outra maneira de ser. Calamidade pública e não teria outra maneira de ser. Então libera todo o dinheiro. Um dia você vai ter que pagar. Vem a primeira onda, que é a liberação de dinheiro, até resolver o problema do coronavírus, e vem a segunda onda, que aí você vai ter que discutir com os credores internacionais. Aí vem o Banco Mundial, não, o Banco Mundial está ajudando, não sei o que e tal. Isso tudo é muito bonito, mas na hora de cobrar juros, eles cobram legal. Então, paciência, né? Vida que segue. Olha, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência. O programa, como você sabe, fica em 2 partes. E se Deus quiser, amanhã estaremos juntos aqui mais uma vez. Namastê.